Amigos da TV Serra, quero saudá-los. Olá, tudo bem? É hora da nossa entrevista do dia. Está no ar aqui pelos canais 26 e 526 da NET Claro, região cobertura Farroupilha. A nossa entrevista do dia, o telejornalismo local, enfim, os assuntos do momento, o cotidiano em pauta. E claro que o nosso assunto de hoje não poderia ser diferente, é a questão da vigência da bandeira preta no estado do Rio Grande do Sul, dentro do distanciamento controlado do governo do estado. Tem muitas restrições, enfim, está impactando, mudando a vida de todos os farroupilhenses e dos gaúchos também, mas são determinações que se fazem necessárias dada a alta situação crítica que encontra a estrutura da saúde pública e privada na nossa região. Para vocês terem uma ideia, na tarde, no final da tarde do domingo, em Caxias do Sul, havia 19 pacientes aguardando leitos de UTI no SUS. Não só Covid, e não tinha leito. E a área privada, a rede hospitalar privada de Caxias do Sul está com uma superlotação de 123% da sua capacidade. O nosso hospital aqui de Farroupilha também está com lotação máxima na UTI e também batendo no teto já na área chamada área clínica, os leitos clínicos do nosso hospital. Eu tenho a alegria de receber no dia de hoje aqui nos estúdios o vice-prefeito do município de Farroupilha, o vice-prefeito Jonas Tomazini. Hoje nós vamos manter, a partir de hoje vamos manter a máscara como sinal de respeito também, e não só de respeito, mas de atitude para o momento que nós estamos vivendo da pandemia, que é um momento, volto a dizer, muito delicado. Não é um momento de uma única pessoa, é um momento de uma coletividade. Todos nós temos que fazer a nossa parte e dar o nosso testemunho, dar a nossa atitude. Vice-prefeito Jonas Tomazini, obrigado por ter conseguido esse espaço para conversar com a comunidade e, na medida do possível, orientar a nossa comunidade. Bem-vindo, tudo bem? Obrigado, Leandro. Quero cumprimentar a todos os telespectadores da TV Serra. Claro que nós gostaríamos de estar aqui em um momento mais propício para falar sobre informações positivas. Não é o que está acontecendo agora, nós estamos realmente administrando esse problema que estamos vivendo, esse pico de contaminações, esse pico de internações hospitalares, esse pico que a gente também tem de ocupações das UTIs aqui na região. Então nós estamos administrando a gente dizia antes que era um dia por vez, agora tem sido uma hora por vez, porque as mudanças têm sido constantes. A partir do momento em que nós estamos aqui gravando essas informações para passar para os nossos telespectadores, a cada momento tem novas definições, tem novas decisões. Então nós também entendemos a importância que temos enquanto poder público de passar essas informações para a população. Eu quero te agradecer, Leandro, de podermos conversar com os telespectadores da TV Serra. Com certeza. De uma forma geral, vice-prefeito Jonas Tomazini, como o município de Farroupilha começou esta segunda-feira o primeiro dia útil de bandeira vermelha no estado, bandeira preta no estado? Na verdade, nós iniciamos já durante a semana passada, a gente já teve uma restrição maior quando a gente veio com a restrição noturna, né? Das 20 horas em diante, já ficando muito restrito às atividades. E aí, então, no sábado, iniciando já a vigência da bandeira preta. Mas no início desta segunda-feira, fomos também surpreendidos, então, com a decisão do Judiciário, Tribunal de Justiça do Estado. Tribunal de Justiça, suspendendo, então, as aulas presenciais também da educação infantil e do primeiro e do segundo anos, que tinham sido, então, liberados pelo decreto do governador. Aqui em Farroupilha, nós temos tomado a decisão de atender ao decreto do governo do estado. Até esse momento não foi tomada nenhuma decisão no município que seja mais restritiva do que as decisões tomadas pelo governador. É importante dizer que em 2020 nós tivemos momentos de fechamento da economia antes do regramento do distanciamento controlado, e naquela oportunidade havia a possibilidade, tanto que prefeitos e até associações regionais entraram na justiça contra o governo do estado e acabaram tendo até, em alguns casos, ganhos
na justiça para manter o seu comércio aberto. No entanto, desde o mês de maio de 2020, quando nós tivemos o decreto do governador, acho que é o 55.420, 55.220, a partir daí, então, teve o regramento do distanciamento controlado e ele acabou vigorando e não teve muita discussão judicial em cima dele. O que a gente teve de diferença agora é que foi, então, durante o caminho teve a possibilidade de cogestão, que é onde as associações regionais de municípios, então, apresentavam protocolos alternativos, mais flexibilizados, o que nos permitia, por exemplo, em bandeira vermelha, ter protocolo de bandeira laranja, mas para esta semana, ou até mesmo em bandeira preta, né, protocolo de bandeira vermelha, que aconteceu na semana passada. Mas para essa semana, além de todo o Rio Grande do Sul ter sido classificado em bandeira preta, o governador ainda tirou a possibilidade de cogestão, ou seja, os municípios não podem, nenhum município do estado pode hoje flexibilizar o que está no decreto de bandeira preta do governo do estado. Só pode torná-lo mais rígido. Mais rígido, o que Farroupilha não fez até esse momento. Ou seja, respeita na íntegra o decreto do governo do estado do Rio Grande do Sul e não está afastada a possibilidade, talvez, claro que é uma construção do próprio comitê, do próprio prefeito Fabiano, sua da administração municipal, não se descarta ali adiante uma possibilidade de tornar o decreto ainda mais firme, mais rígido. O prefeito Feltrin, ele tem a característica de ouvir a comunidade. O prefeito Feltrin tem montado, inclusive, diversos conselhos em que tem a participação das nossas entidades. Foi assim durante o nosso processo eleitoral, está sendo assim durante o governo, e nós vamos tomar as decisões sempre amparados, né, sempre que possível, com a sociedade civil organizada. É claro, Leandro, que tem algumas decisões que nós temos que tomar rapidamente e que não dá muitas vezes a possibilidade de ouvirmos todos os pontos que nós gostaríamos. Todos os setores. Mas sempre que possível, a gente vai depois tentar levar essa decisão e referendar junto aos nossos conselhos para que juntos a gente possa tomar a melhor decisão. Claro que, no ambiente em que nós estamos, nós temos que ser sinceros no seguinte sentido: nem todos vão se agradar com as decisões que serão tomadas. É natural que tenhamos uma parte da população que concorde e uma parte da população que não concorde. Infelizmente vai ser assim nos próximos dias, mas nós pedimos a compreensão da sociedade farroupilhense que nós estamos trabalhando para sermos ponderados, para fazermos o melhor que a gente pode nesse momento de dificuldades que nós estamos vivendo. Bom, o que a gente pode colocar, vice-prefeito Jonas, também em termos de uma linha bastante geral, porque tem muitos pormenores dentro do decreto do próprio estado do Rio Grande do Sul, mas praticamente o chamado comércio não essencial, ele está vedado para abrir, o chamado comércio essencial pode abrir com a redução, então, do quadro, e observando cuidados. O que a gente pode colocar de uma forma geral, Jonas? Eu acho que no aspecto geral, o decreto do governador, ele, na verdade, ele fecha para atendimento presencial as atividades não essenciais, mas essas alterações na bandeira preta, elas permitem que tu tenha um funcionário lá trabalhando e que possa ter o teleatendimento e o serviço de teleentrega, que até então na bandeira preta original não permitia esse tipo de atividade. Agora então a loja, por exemplo, pode receber um pedido mesmo de roupa, sapato, por exemplo, né, pelo WhatsApp, pela sua plataforma de vendas online, e pode realizar a entrega do produto para o cliente que fez então esse pedido. Mas o cliente não pode entrar na loja. Não, e nem pode ir, na verdade, pelo decreto, ele não pode nem ir até a porta, porque seria um sistema pega e leva, né? Neste caso de serviços não essenciais, ele também não pode ir até a porta, porque pode daqui a pouco vai provocar uma aglomeração de fila para a retirada de produtos. Então, esse é o regramento básico. Nós temos também a questão dos serviços essenciais, que mesmo assim, daí muitos limitados o funcionamento até às 20 horas. Depois das 20 horas, pouquíssimos serviços que podem funcionar, basicamente supermercados e farmácias que podem permanecer abertos depois desse horário.
E a indústria, como é que está? Claro que tem muitas subdivisões também, muito depende do próprio ramo de atuação, mas de uma forma geral, como impacta na indústria? A indústria tem a possibilidade, como você bem disse, Leandro, de uma maneira geral e abrangente, pode funcionar com até 75% dos seus trabalhadores. Há exceções que podem funcionar Sim. com quadro completo, e aí a nossa orientação é que se dê atenção ao decreto do governador 55.771, é o decreto do governo do estado, que fez essas alterações, então, com relação aos protocolos da bandeira preta, até para a gente explicar para os nossos telespectadores, são mais de 15 folhas aqui, com cada setor, com um determinado regramento, então tem que pegar lá o KNAI da empresa que está no CNPJ, ver onde ele se enquadra, e daí aqui então tem, daí se pode remoto, se pode teletrabalho, o que, então não fica difícil nós, né, falarmos de cada um desses setores. O que a gente orienta também, Leandro, é que as empresas procurem muitas vezes os seus sindicatos ou associações das quais elas são associadas, filiadas, né? Porque a gente sabe que tem também as federações, né? Que são bem importantes e que tem lá jurídicos fortes que vão poder dizer o que pode e o que não pode ser feito. Nós temos entidades, por exemplo, no Rio Grande do Sul, como a FEComércio, a Federação, a FCDL e outras, né, que eu não lembro agora, mas que certamente poderão dar as orientações mais adequadas e específicas para cada um do setor. Até porque, como a gente disse, em Farroupilha nós não, até o momento, não restringimos mais do que o decreto do Estado. Então, se ela se consultar com a sua entidade e disser Farroupilha está seguindo o decreto do Estado, eles vão saber passar as orientações específicas de cada setor. Certo. Jonas, como está a questão do serviço público, as diversas repartições públicas da Prefeitura Municipal de Farroupilha? A área da saúde está trabalhando no demais somente por agendamento, com diminuição de público. Como é que está funcionando a máquina pública? Nós temos nas secretarias também muitas diferenças, né, Leandro? Se nós formos ver, por exemplo, a Secretaria de Finanças, hoje tu tens a condição, com os sistemas estando pela internet, o servidor tem a condição de acessar do seu computador de casa o sistema da prefeitura e se não trabalhar 100%, mas acreditamos que mais de 90% das tarefas que ele executaria na prefeitura, ele pode executar da sua casa. Então, na Secretaria de Finanças, a gente está fazendo um sistema de rodízio para que a gente possa não ter uma superlotação de servidores e que eles possam fazer parte das suas atividades em casa, principalmente nessa semana que o decreto prevê até o próximo dia 8 de março, que nós teremos essas restrições de bandeira preta. Agora, vou te dar um outro exemplo. Na Secretaria da Agricultura. Trabalho de campo. Não tem como o servidor estar de casa, né? Não, a patrola lá, a máquina não vai fazer nada em casa. Secretaria então, de Obras é a mesma coisa. Mesma situação. Então, cada secretaria vai ter um regramento diferente. Nós tivemos, no começo da manhã dessa segunda-feira, o prefeito Feltrin e eu, nós comandamos uma reunião de secretários, onde a gente passou diretrizes gerais do governo com relação, se não disser essa semana, mas pelo menos a essa segunda e terça-feira, né? Depois a gente tem que ficar revisando sempre, reavaliando, né? Mas cada secretário tem as suas particularidades. Na saúde, a gente tem que continuar prestando um atendimento. A questão do pró-saúde vai funcionar, a questão dos remédios, a entrega de medicação, as pessoas têm que continuar se medicando, as pessoas têm que continuar se cuidando. Agora, tem secretarias, por exemplo, a Secretaria da Administração, a Secretaria de Finanças, parte da Secretaria do Planejamento, que tem condições hoje de você fazer metade de trabalho remoto, metade de trabalho presencial. Agora, o atendimento ao público, a decisão que nós tomamos, isso sim, foi algo determinado pelo nosso decreto municipal, é de que a gente vai continuar realizando os atendimentos para a população, se possível, dentro da plenitude do que a população precisa. A ordem do prefeito Feltrin foi dar todo o carinho e toda a atenção para que a população tanto precisa nesse momento também dos serviços públicos. A única questão que nós estamos, então, regrando, Leandro, é para que esses atendimentos sejam feitos por agendamento. Para que isso? Para que as pessoas cheguem em horários diferentes e a gente possa evitar aglomerações.
Então, através das redes sociais do município, através da página da prefeitura, foram divulgados os telefones de cada secretaria e depois, Leandro, se você puder também informar através da TV Serra para que as pessoas saibam como buscar o seu atendimento. Então lá tem cada situação, a pessoa telefona, marca, a gente vai dentro do possível atender no mesmo dia ou no dia seguinte, vai depender, claro, da procura que a gente vai ter, mas a gente quer atender a todos, respeitando a questão de evitar as aglomerações. Certo. Uma outra questão, Jonas, que tem sido ponto de muita cobrança, também muita crítica por parte da população, diz respeito ao transporte coletivo. Claro que é uma concessão que o município dá, tem uma empresa que realiza isso. O município também tem pedido, tem solicitado à concessionária para que adote os cuidados, porque transporte coletivo daqui a pouco entram muitas pessoas e a proximidade dentro do próprio ônibus, né? Nós reforçamos esses pedidos para a empresa. Na verdade, houve uma redução do número de horários, de itinerários, e isso acabou fazendo com que os horários que permaneceram acabaram tendo mais pessoas. Nós acreditamos que nessa semana tem uma redução, não tanto pela ação da empresa, mas até mesmo pela questão com o fechamento do comércio ou com a redução de muitas atividades. Muitas pessoas que antes utilizavam o transporte público agora talvez não façam essa utilização durante essa semana. Mas está identificado que a gente tem ali um ponto de problema a ser resolvido e nós estamos, dentro do possível, atuando para que não seja o transporte público, né, o transporte urbano, um ponto de aglomeração e que acabe jogando fora, vamos dizer assim, todo o restante do trabalho que se faz no comércio e também nas indústrias. Até porque a gente entende que a gente não pode estender muito essas restrições da maneira como estamos, porque a gente vai acabar prejudicando também os nossos comerciantes. A gente sabe, a Serra foi forjada pelo trabalho, a gente sabe como é a nossa população, como todos querem trabalhar e trabalham muito, e nós queremos que o mais rápido possível a gente possa ter a possibilidade, claro que mesmo não de uma maneira totalmente normal, a gente possa ter as pessoas com livre acesso ao seu trabalho, à sua geração de renda, para poder ganhar o seu sustento de todo dia. Bom, nós vamos para o nosso intervalo, em seguida a gente volta conversando mais com o vice-prefeito Jonas Tomazini, que é o nosso convidado no dia de hoje. Na volta também tudo sobre a questão da fiscalização, como está trabalhando a ouvidoria do município de Farroupilha. Na semana passada o prefeito Feltrin esteve aqui e disse que aparelhou, enfim, formou grandes equipes na área da fiscalização, e tem sido assim no final de semana também. Aliás, todos nós precisamos fiscalizar, tem os agentes da prefeitura, mas eu, cidadão, também tenho que fiscalizar e ajudar o poder público, oferecendo denúncias se daqui a pouco me deparar com situações em que o decreto esteja sendo violado e as pessoas não estejam respeitando as determinações. É o que eu disse no sábado na transmissão da missa da Igreja Matriz de Farroupilha. Nesse momento, eu até posso, como pessoa, discordar do decreto, mas nesse momento eu tenho que respeitar, eu tenho que dar o meu exemplo de cidadania. Não é o momento de contestações, o momento é muito delicado. A gente volta em seguida. Farroupilha, berço da imigração italiana. Cidade acolhedora e que sempre recebeu de braços abertos as pessoas e as empresas que aqui chegaram, com vontade de crescer e prosperar. Suas belezas naturais, sua fé e religiosidade estimulam o esforço de transformar sonhos em realidade. Por todos esses encantos, o Super Apollo chega a Farroupilha, uma jovem empresa cinquentenária, para atender e servir a essa simpática comunidade, sempre comprometida com a segurança alimentar, qualidade e variedade de produtos e serviços. Aqui você é de casa. E estando presente nos lares farroupilhenses, o Super Apollo fará parte da história desta cidade encantadora. Obrigado, Farroupilha. Super Apollo, aqui você é de casa.
Fazer a graduação EAD semipresencial na UniaSelv é ter a praticidade do EAD com o melhor do ensino presencial. Você estuda onde quiser e na hora em que puder. E quando pintar aquela dúvida, semanalmente um tutor dá aquela força para você que realiza atividades em sala, disciplina por disciplina. Tudo com mensalidades super acessíveis e nota máxima do MEC. Venha para a UniaSelv, EAD quando você quer, presencial quando precisar. UniaSelv, presente com 3 polos na região. Polo UniaSelv Caxias do Sul, na Rua Guerino São Vito, número 814, Shopping Világio Caxias, WhatsApp 99699-9118. Polo UniaSelv Bento Gonçalves, Avenida Osvaldo Aranha, número 1075, Cidade Alta, WhatsApp 984339645. Polo UniaSelv Farroupilha, Avenida Santa Rita, número 21, Sala 13, Edifício Rodolfo Antônio Feltrin, bairro Vicentina, WhatsApp 984471569. Chegou a hora de unir forças. Juntos, vamos cuidar das nossas famílias e da nossa comunidade. Queremos mostrar que Farroupilha é uma cidade grande em solidariedade e oportunidades. Por isso, com a reabertura do nosso comércio, é muito importante que você também faça a sua parte. Compre em Farroupilha e apoie o nosso lojista local. Com a união de todos, estaremos preparados para seguir em frente, pois nosso comércio é forte e vibrante. Em nossas lojas, você encontra tudo o que precisa. Fique ao lado do nosso comércio. Compre em Farroupilha e entre nessa corrente do bem. Uma campanha do Sindlojas Farroupilha. Estas imagens que você está vendo aí são das 4 unidades do Grupo Bigfer no país. Nossas fábricas têm mais de 100 mil metros quadrados de área construída e estão instaladas em Farroupilha, no Rio Grande do Sul, em Curitiba, no Paraná e em Votuporanga, em São Paulo. Somos o maior fabricante de acessórios para móveis da América Latina. Produzimos mais de 10 mil itens que atendem aos mercados moveleiro, metal mecânico, linha branca, metais sanitários e supermercadista no Brasil e no exterior. Temos frota própria, o que agiliza a entrega dos produtos de nosso catálogo para clientes de todo o território nacional. Estamos andando no caminho certo. Agregar, representar, desenvolver, proteger e valorizar o comércio da nossa cidade fazem parte da história e da caminhada da CDL Farroupilha, uma entidade sempre envolvida e presente na vida dos lojistas. Desde 2015, a CDL trabalhou incansavelmente na obra de restauro da antiga estação férrea Nova Vicenza, no centro de Farroupilha. A construção recebeu uma recuperação completa e manteve suas originalidades. Totalmente restaurado, o prédio possui um enorme potencial histórico e agora, aos cuidados da CDL, oferecerá um espaço cultural, gastronômico e de informações turísticas. Restauro da antiga estação férrea Nova Vicenza de Farroupilha, um projeto com a participação de Anselme Malharia, Tramontina,
Biamar, Rede Regla, Lojas Colombo, Grendene, Filtros Planeta Água, Multicolor, Grupo Bigfer, Barfab Equipamentos Hospitalares, Soprano, Maltec Grupo e com o apoio da Prefeitura Municipal de Farroupilha. Projeto financiado pelo Procultura RS, realização da CDL Farroupilha e da Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal, Pátria Amada Brasil, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. CDL Farroupilha, valorizando o que é nosso e cuidando da nossa história. Ter um seguro nos dias de hoje é tudo. É proteção e tranquilidade. Seguro residencial, de automóveis, seguro de vida, empresarial, rural, seguro responsabilidade civil e seguro de fiança locatícia. A Borfar Seguros é especialista em toda a linha de seguros. Uma equipe altamente qualificada lhe orienta da melhor forma para que você proteja o seu patrimônio. Então, não brinque com o futuro. Venha para a Borfar Seguros e cuide de tudo o que você já construiu na sua vida e também proteja o amanhã. Borfar, para ser livre é preciso estar seguro. Avenida Júlio de Cacilhos, 1325 Centro, fone 2628-2200, WhatsApp 54991469446. Agora também correspondente bancário do Santander para facilitar você no pagamento de suas contas. Nós já estamos de volta com a nossa entrevista do dia aqui pela TV Serra, canais 26 e 526 da NET. Nossa gente se vê aqui, é a nossa TV. E claro que é um momento bastante delicado, de bandeira preta que nós estamos vivendo no estado do Rio Grande do Sul, dentro do modelo de distanciamento controlado definido pelo governo do estado para o enfrentamento à pandemia da Covid-19. Então, um momento muito delicado e volto a dizer assim, não é um momento de contestações, não é um momento de negacionismos com a pandemia, é o momento de cada um de nós fazermos a nossa parte. E como cidadãos, nós precisamos, não vai ter decreto de governo do estado, de prefeito, decisões outras também, se não houver o cumprimento da população. Então é o momento que nós precisamos nos colocar como cidadãos, volto a dizer, muitas vezes discordando, mas dando o exemplo de cidadania e de democracia. Na democracia é assim que funciona. Vice-prefeito Jonas Tomazini, falando um pouquinho da fiscalização aqui no município de Farroupilha. Embora eu entenda que todo cidadão farroupilhense é um agente de fiscalização, mas como a estrutura da Prefeitura de Farroupilha tem trabalhado a questão da fiscalização via ouvidoria do nosso município? Na verdade, o prefeito Feltrin, então, ele solicitou que a gente fizesse toda uma organização através da ouvidoria do município, como você disse, para que a ouvidoria possa ser o nosso canal de entrada das reclamações, das denúncias que vêm da população, e depois disso, então, nós pudéssemos ter montado uma equipe de fiscalização da prefeitura que, então, desse conta de fazer a verificação dessas denúncias que vêm sendo recebidas. Então, para a população, quando quiser acessar o nosso canal de ouvidoria, através do número 984045537, ele pode ser acionado tanto pela ligação, pelo WhatsApp, por uma mensagem de voz, por mensagem de texto também, para que nós possamos então fazer todos os registros dessas situações em que nós estamos recebendo. Mas lembrando também que quem está determinando as restrições maiores que estão vigorando nesse momento é o governo do estado. Então o governo do estado também tem a sua responsabilidade e tem divulgado, através dos seus canais de atendimento, 2 telefones, o 190 e o 197, que são canais para a entrada de reclamações de descumprimento do decreto estadual, então do governador do estado. Então a população pode, através da nossa ouvidoria ou através do 190 e 197, também fazer as suas reclamações. Como você disse, Leandro, o prefeito Feltrin também, através da sua liderança, chamou então outras entidades
que acabaram se juntando de pronto para nos auxiliar nessa questão da fiscalização. Eu até posso cometer alguma injustiça de esquecer alguém, mas veio Brigada Militar, veio Polícia Civil, dentro da Bombeiros, Corpo de Bombeiros, veio até acho que voluntários também. A gente teve dentro da Prefeitura, além da fiscalização da Vigilância Sanitária, a Guarda Municipal, a fiscalização da Secretaria de Finanças, a gente teve Conselho Tutelar e outras entidades que participaram dessas primeiras fiscalizações. Até, Leandro, quero dizer que num primeiro momento até nos deixou emocionado, ainda quando estava naquelas fiscalizações noturnas, né? A restrição das 20 até as 5 horas da madrugada. Das 20 até as 5 horas, a gente percebia pessoas saindo nas sacadas e batendo palmas para as pessoas que estavam passando com a fiscalização. A gente sabe que não é o melhor a se fazer isso, não é restringir a nossa atividade, não é restringir a nossa liberdade, mas talvez por alguns dias, infelizmente, seja necessária essa medida para que a gente possa voltar a criar espaços nas nossas UTIs, nos nossos hospitais e poder atender de maneira adequada a população que venha a precisar desse atendimento, seja, como você disse antes, decorrente de uma enfermidade do Covid ou até mesmo de outras, porque hoje está acontecendo isso, né, Leandro? A gente tem pessoas que estão aguardando e estão sem leitos que não são Covid, mas como está superlotado por casos de Covid, não tem espaço para a pessoa que pode, infelizmente, né, continuamos tendo AVC, infarto e diversos outros problemas de saúde, acidentes de trânsito, e que aí muitas vezes podem não ter o seu local. Então a fiscalização, a determinação que a gente tem é de que se cumpra o decreto estadual. A gente está buscando, num primeiro momento, fazer uma fiscalização orientativa. Claro que na questão do turno da noite, já todo mundo sabe que não pode depois das 8 horas. Então, para isso a gente pede um cuidado especial. Agora, no comércio também, a gente tem tentado, nesses primeiros dias, orientar. Acho que agora a maior parte das pessoas já tem todas as informações, então a gente pede que juntos possamos respeitar essa semaninha para que a gente possa, quem sabe, na próxima, não numa questão de normalidade, mas pelo menos retomar uma parte da nossa atividade econômica e suavizar essas medidas que nós estamos vivendo. Com certeza. Inclusive, né, vice-prefeito Jonas Tomazini, no final de semana, aqui em Farroupilha, esta força-tarefa das autoridades da área da segurança pública deflagraram 2 festas, reunindo aí dezenas de pessoas, e o que chama a atenção é no interior do município também, né? Isso, eles estão utilizando muitas vezes do interior, de chácaras, para poder então acabar não ficando aos olhos centrais, né? E uma dessas abordagens feita pela Brigada Militar acabou fazendo parte de uma notícia no site do governo do estado, né? Onde a Brigada atuou para repreender esse tipo de aglomerações, e lá tem a notícia de Farroupilha, acho que foi uma situação na linha Caçador, se eu não me engano, sim, que faz parte do relatório que está no site do governo do estado como ação da Brigada Militar que fez no sentido de coibir essas situações de aglomerações. Infelizmente, nesse momento, a gente tem que pedir para que todos tenham esse cuidado, porque nós entendemos que se a gente conseguir fazer isso, quem sabe mais rápido a gente consegue voltar à normalidade. Até porque, Leandro, se não tivermos alguns respeitos, me preocupa com a decisão que o governador pode ter para os próximos dias. Há algumas pessoas dizendo, inclusive, que pode haver um endurecimento dessas regras. E pelo que a gente percebeu, o Judiciário do Rio Grande do Sul ele está se posicionando mais por endurecer as regras do próprio governador do que por flexibilizar. Sim. Se a gente for ver, o governador, de certa forma, permitiu a questão do ensino dos anos iniciais de maneira presencial e o judiciário proibiu. Então, pode acabar acontecendo até de ter um endurecimento do que uma flexibilização, se a gente não conseguir passar por essa semana assim. Jonas, me permita até fazer uma colocação, porque no passado, em gestões anteriores, nós tivemos no ano passado, sobretudo, um momento em que o município de Farroupilha, eu não vou usar o termo afrontou, mas enfim, não seguiu literalmente o que colocava o decreto do governo do estado e até questionou, enfim, lutou contra o próprio governo do estado em determinado momento com os decretos estaduais.
nesse momento, a gestão Fabiano e Jonas não vai confrontar, está seguindo. O que mudou? É uma decisão do prefeito e sua também de seguir o decreto, dada a complexidade do momento? No começo da pandemia, Leandro, lá no mês de março, os governos não estavam estruturados para enfrentá-la. Essa é a verdade. E quando eu estou dizendo isso, estou dizendo de todos os governos, e ninguém tinha culpa, foi uma situação nova que surgiu para toda a humanidade, e a gente foi se adaptando com relação ao que a gente estava vivendo. Então, num primeiro momento, o governo do estado, ele lançou decretos muito confusos e que davam margem para a interpretação. Não existia o sistema de distanciamento controlado, não existia a bandeira preta, vermelha. Isso eu estou falando de março e abril. O decreto do governador com o distanciamento controlado ele é do mês de maio. Tá? Então, nesse primeiro momento, como deixou muita brecha, muitos municípios discutiram a aplicação daquele decreto no seu município ou não. E muitos tiveram ganhos, como teve municípios que tiveram ganhos de 1 dia, 2 dias e depois perderam de novo. Caso de Garibaldi, por exemplo, que eu me lembro de situação parecida com essa. Agora, a partir do momento que veio o sistema de distanciamento controlado, e aí no mês de maio, a nossa pandemia nunca chegou no ponto que nós chegamos hoje. Então esse é o primeiro ponto. Mesmo no sistema de distanciamento controlado, a primeira vez que nós estamos em bandeira preta efetivamente foi na semana passada. Agora é a segunda semana, mas na semana passada a gente tinha a possibilidade de cogestão que agora não tem mais. Então, qualquer governante que diga o que aconteceu em 2020 é diferente do que está acontecendo agora. Se nós falarmos de março e abril, é porque em março e abril não tinha um sistema organizado e a justiça acabava indo um pouco para cada lado. Agora, depois do mês de maio, nós nunca tivemos uma situação tão crítica como a gente vive agora entre o final do mês de fevereiro e o começo do mês de março no Rio Grande do Sul. E o que a gente tem percebido é que depois que o governo do estado organizou esse sistema, ele deu possibilidades de flexibilização através da gestão das associações regionais, que é o que chama de sistema de cogestão, e isso funcionou durante todo o ano de 2020. Teve uma pequena interrupção do sistema de cogestão, Leandro, ali no finalzinho do ano 2020, que foi justamente para tentar evitar a questão das aglomerações no fim do ano. Mas a nossa região da Serra chegou no máximo naquele momento em bandeira vermelha. Não chegou em bandeira preta, chegou em bandeira vermelha. Agora, em 2021, nós vivemos, infelizmente, esse momento mais crítico, onde a gente teve, na semana anterior, a primeira vez da bandeira preta. E o governador acabou aceitando, por 4, 5 dias, que nós tivéssemos o sistema de cogestão das associações regionais. Como a MESNE tem esse sistema, a gente ficou em bandeira preta, mas com protocolos de bandeira vermelha. Mas aí, a partir da sexta-feira, o governador, através do decreto... Na quinta-feira. Quinta-feira à noite saiu o decreto. Na sexta-feira, a partir da sexta-feira. Isso, o decreto 55.771, ele suspende o sistema temporariamente o sistema de cogestão. Até na informação aqui, né? Da 0 hora do dia 27 de fevereiro até as 24 horas do dia 27 de março. Do dia 7 de março. Do dia 7 de março, a aplicação com caráter cogente das medidas segmentadas. Então, ele suspendeu a cogestão. Suspende a possibilidade e também, olha só, Leandro, o que está escrito no artigo 2º. Suspensão da possibilidade de os municípios estabelecerem medidas sanitárias segmentadas substitutivas às definidas pelo Estado. Então, está suspenso. E o artigo 3º reforça. Fica suspensa, por esse período, a eficácia das determinações municipais que conflitem com as normas estabelecidas neste decreto. Então ele suspende decreto municipal, suspende lei municipal, tudo que está suspenso por essa informação aqui. E pelo que a gente percebeu, o que eu estava te dizendo antes, Leandro, se pode até algum município recorrer, ir para a justiça, primeiro é capaz de demorar mais tempo do que vai vigorar o atual decreto. E segundo, Leandro, é que a gente tem percebido através da justiça que ela tem sido mais restritiva, mais rigorosa que o próprio governo do Estado. Até porque, né, Leandro, no artigo aqui, acho que é o 6º, fala que pode ter educação infantil.
né? E agora a decisão da Justiça diz que não pode ter nem essa educação, né? Presencial. Com certeza. Jonas, já encaminhando também, a gente tem acompanhado durante todo o final de semana e ainda na quinta e na sexta-feira passos importantes do prefeito Fabiano Feltrin e seus também na busca de vacinas, na compra de vacinas, porque na semana passada a Assembleia Legislativa do Estado aprovou um projeto de lei que permite a compra de vacinas, o próprio Senado Federal também aprovou legislação nesse sentido e agora os municípios podem adquirir vacinas para distribuir à população. O prefeito Feltrin está muito preocupado, e você também, em poder colocar o maior número de doses possíveis da vacina à nossa população? Sem dúvida, Leandro. O prefeito Feltrin e eu, nós temos a convicção de que a gente só vai poder retomar a normalidade das nossas vidas, a normalidade dos nossos negócios e que a gente possa superar esse momento com a imunização, com a vacinação da população. A gente tem trabalhado em estratégias com o que o governo federal tem mandado de doses. Nessa segunda-feira, nós fizemos então a vacinação de 81 anos ou mais, mas a gente sabe que pela frequência que está vindo as vacinas até então do governo federal, a gente vai levar um tempo extenso para conseguir imunizar a nossa população. Por isso, o prefeito Feltrin, através da sua liderança, através do nosso consórcio regional, que é o CISGA, apoiado também pela nossa associação regional, que é a MESNE, tem se mobilizado e liderou o processo de conversa com as farmacêuticas para que a gente possa ter acesso à compra de vacinas através dos municípios. A gente aqui está dizendo, tudo que o governo federal nos enviar, nós vamos preparar as nossas equipes de vacinação e estamos fazendo isso, Leandro, para poder aplicar o mais rápido possível nas faixas que forem definidas pelo Plano Nacional de Imunização. É claro, Leandro, que a gente entende da seguinte forma, o ideal seria ter vacina todos os dias, para que a gente pudesse ir fazendo etapa por etapa, até porque a gente teve quase 2 semanas que ficou parado, sem vacinação. Depois, se vem mais vacinas, aí a gente tem que conseguir colocar isso dentro de uma capacidade de atendimento para não deixar as pessoas esperando muito tempo nos seus veículos, para poder preparar a equipe de imunização. Então, a gente gostaria que tivesse esse planejamento. Mas, Leandro, a gente está, o próprio STF, o Congresso, tem deixado portas abertas para que estados e municípios possam fazer a aquisição de vacinas. E o prefeito Feltrin, como eu disse, tem liderado esse processo para que através de um consórcio de municípios da região, porque uma coisa é chegar lá com 70 mil habitantes. Farroupilha, dizer que a gente quer comprar vacina. Outra coisa é a gente chegar com 1 milhão de habitantes da região. Fazem parte desse consórcio Farroupilha, Caxias do Sul, Bento Gonçalves. Na verdade, são 18 municípios. Caxias do Sul não fazia parte. Tá? Caxias do Sul não fazia parte desse consórcio. E o prefeito Feltrin e eu, nós estivemos visitando Caxias do Sul. O prefeito Adiló e a vice Paula Iores. E nós convidamos para que eles fizessem parte. Inclusive, essa questão da aquisição de vacinas possivelmente vai ser o pontapé para que eles oficializem a entrada de Caxias no Sul no CISGA, que é o nosso consórcio regional, e isso vai fazer com que a gente ganhe muito também em potencial de compra da nossa região. Então, Leandro, essas portas estão se abrindo. O prefeito Feltrin teve uma reunião na semana passada com o representante de uma das farmacêuticas. Agora nós estamos utilizando, inclusive, o presidente da Assembleia, Gabriel de Souza, junto com o assessor da Assembleia, que é farroupilhense, o Matheus Paim, para que a gente possa levar essas informações para chegar, inclusive, a outros laboratórios. Esse primeiro contato foi com a União Química, que vai ser a responsável pela venda da vacina Sputnik, mas a gente está tentando também contato, e o Matheus Paim e o Gabriel, presidente da Assembleia, têm nos ajudado para fazer contato com a Fiocruz, que tem essa de Oxford, né? Isso. O Butantan, que tem a Coronavac, e também contatos com a Pfizer, que ainda não vendeu aqui no Brasil, e também agora a gente tem
essa vacina da Janssen, né, que é da Johnson & Johnson, americana, que inclusive é uma dose apenas, aceleraria o tempo de imunização das pessoas. Então, o prefeito Feltrin vai se utilizar de todas as medidas, de todos os esforços para que a gente possa buscar vacinas para agilizar a vacinação da nossa população. Sabemos que não é fácil, sabemos que as vacinas não são produzidas de um dia para o outro, mas se tiverem institutos que não fecharem contratos com o governo do estado ou com o governo federal, mas que tenham a autorização da produção ou da importação das vacinas pela Anvisa, vai abrir a porta para que os municípios comprem, e nós vamos fazer isso para acelerar a proteção da população farroupilhense. Vice-prefeito Jonas, obrigado pela presença aqui. Lhe deixo com as considerações finais, o teu apelo, o teu pedido também à população de Farroupilha. Fique à vontade nesse momento e mais uma vez a minha gratidão. Muito obrigado a você, Leandro, pela oportunidade que nos dá de conversar com a nossa população farroupilhense. Nós estamos à disposição com uma agenda muito corrida em função de todas essas reuniões, com o comitê, com a nossa fiscalização, com os secretários, mas a gente está sempre disposto a atualizar as informações para a população farroupilhense, a quem a gente pede, para que tenhamos nesse momento, vamos dizer assim, uma certa compreensão pelo que nós estamos passando. É difícil para todo mundo, mas que a gente possa juntos atravessar esse momento difícil com a menor perda possível, seja ela das vidas, seja ela econômica, e que a gente possa irmanados, então, fazer com que a gente supere esse momento. Que Deus nos abençoe grandiosamente. Com certeza. Obrigado, Jonas Tomazini, nosso vice-prefeito de Farroupilha, com uma tarefa muito grande, uma agenda muito atribulada. Fico muito feliz pelo Jonas ter nos separado esse momento, também esses minutos para estar conversando com a comunidade de Farroupilha. E o nosso objetivo é levar a informação, é de sensibilizá-los. Façamos a nossa parte. O momento exige que cada um de nós tenha o protagonismo, que tenha a sua atitude. É hora de nos comprometermos. Nada é mais importante do que a vida. Então, vamos cuidar da vida. Eu cuido da vida me cuidando, você cuida da sua vida se cuidando, e nós cuidamos da nossa vida coletivamente nos cuidando. É uma coisa que nós precisamos trabalhar de forma coletiva. Não é um por um, é um por todos e todos por um. Um grande abraço a todos. Até amanhã com mais uma edição da Entrevista do Dia.